À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma emissão do Ideias com J. É, aliás, um regresso depois de 2 semanas de ausência. Vamos para o debate, para a troca de opiniões, hoje com o Nuno Miguel Ribeiro, da Iniciativa Liberal, que faz a sua estreia no programa, para onde é padrão, também da Juventude Socialista, e ainda com o Miguel Cunha, da Juventude Social Democrata. Não contamos com a presença dos representantes do representante da JCP. Recordo sempre que este programa tem repetição ao domingo, pouco depois das 9 da manhã. Sejam bem-vindos. Hoje há um tema que me parece ser consensual, pelo menos pelas indicações que vocês deram, e que tem a ver com a habitação, que está na ordem do dia. E a habitação também tem muito a ver com os jovens, não é? Que querem começar a sua vida de uma forma um pouco mais independente em relação ao poder paternal e querem, enfim, constituir família, querem ter outros rumos, mas realmente quer o preço da habitação, quer o preço do arrendamento, e em Braga, que tem-se registrado valores de subida consideráveis, coloca grandes obstáculos. Houve também um pacote do Governo, um pacote de medidas para a habitação. Enfim, são matérias que certamente vocês vão dar atenção, e começo pelo Miguel Cunha. Miguel, bem-vindo. Sim, desde já muito boa tarde a todos, ou bom dia àqueles que nos ouviram no domingo, a todos os que nos acompanham nesta emissão, também aqueles que nos veem nas redes sociais. Cumprimentar também naturalmente o Rui, desejar uma excelente estreia ao Nuno, e também saudar o André, que também já somos repetentes nestas elites. Sim, efetivamente o tema quente das últimas semanas, das últimas 2 semanas, tem sido precisamente a questão da habitação, nomeadamente por causa do lançamento do pacote Mais Habitação, que tem um conjunto de eixos para a habitação em Portugal, um documento que foi aprovado em Conselho de Ministros e que tem tido uma série de reações mais quentes, principalmente em 2 tópicos. Outros têm sido mais consensuais, e na verdade há aqui um assunto que eu gostava de começar por dar nota, que é precisamente nesta última grande remodelação do Governo que houve com a saída de Pedro Nuno Santos. A expectativa em torno da habitação era grande, até porque este passou a ser uma área que passou a merecer um Ministério próprio, e também foi no fundo uma surpresa que este pacote que o Governo apresentou trouxesse tantas medidas radicais como não seria de esperar do Partido Socialista nesta circunstância fora de geringonça. Obviamente que este é um documento que está em consulta pública, que não traz medidas efetivas de imediato, mas também é importante perceber o que também não é efetivo, que é a apresentação de uma solução eficaz e rápida para este problema da habitação, que é emergente. No fundo, também é importante perceber que este não é um documento adequado à própria realidade do país. Tem algumas medidas que são bem acolhidas. Seria hipócrita da minha parte dizer que não o seriam. Desde logo, a própria simplificação dos licenciamentos, que vai permitir acelerar a validação e a consequente edificação de novas infraestruturas. E este até foi um dos pontos que eu salientei no último programa em que intervi, precisamente como uma das chaves do sucesso para a estratégia do urbanismo aqui em Braga. Desde logo pelo aumento dos pedidos de licenciamento. A nível nacional, não tenho dúvida de que o mesmo impacto se transladará para outras realidades. De igual modo, também vejo de um ponto de vista muito positivo a possibilidade e a facilitação da conversão dos imóveis comerciais para fins habitacionais, e que também vai, lá está, flexibilizar infraestruturas já edificadas, e que vai, aqui sim, permitir de uma forma mais célere e a custos controlados dar novas soluções de habitação. Depois há aqui um tópico que tem os dois lados da moeda, que é precisamente a questão do alojamento local. Se por um lado é um ponto positivo a criação destes incentivos para haver a conversão de infraestruturas já montadas e que os proprietários queiram transitar estas mesmas propriedades registadas como alojamento local para o mercado de arrendamento, também através da via das isenções fiscais em sede de IRS,
também há o verso da moeda, que é esta via radical, que há pouco eu falava, precisamente na suspensão da emissão de licenciamentos de alojamento local. Esta decisão de suspensão dos licenciamentos fora dos centros urbanos, ou neste caso, em tudo o que não são áreas rurais, que é uma percepção bastante diferente, é uma prova também do desespero e da falta de ideias que, no fundo, o Governo traz neste pacote de medidas para a habitação. É tratar por igual todo o alojamento local fora das áreas rurais e que limita a expansão e o desenvolvimento dos territórios fora dos grandes centros urbanos. Além disto, é também importante perceber, e perdoem-me a simplicidade da linguagem, o atestado de incompetência que o Governo acaba por passar às próprias autarquias, que até agora tinham gerido esta emissão de licenças. É verdade que hoje temos grandes centros urbanos dominados por alojamentos locais, no entanto, também é verdade que são as próprias autarquias desses mesmos concelhos que estão a tomar medidas para conseguir travar este desenvolvimento. Qual é que é a justificação, por exemplo, agora com esta medida da limitação fora das áreas locais, para um empreendedor local não poder montar um alojamento local numa zona urbana que não tenha uma oferta hoteleira capaz e não haja esta pressão imobiliária que, de certa forma, o Governo quer transmitir que é a realidade em todas as áreas fora da área rural. Hoje, por exemplo, Braga também é um dos exemplos em como o centro urbano foi revitalizado. Ou, novamente, outro tópico que também tive a possibilidade de destacar no último programa que intervi, e o próprio alojamento local foi uma das locomotoras desta mesma, deste rejuvenescimento de infraestruturas que estavam mais votadas ao abandono. E, no fundo, o que me parece é que o Partido Socialista está a querer covar e a rotular o problema da habitação em Portugal com o cunho do alojamento local. E, no fundo, a fazer uma coisa que, infelizmente, tem sido o apanágio do próprio Partido Socialista, que é tratar os problemas de Lisboa como problemas de Portugal. E tratar os problemas de Portugal como se de Lisboa se tratassem. E isto é algo que nós já vimos com a questão da TAP, com a questão de fundos desviados para a coesão, para a recuperação das linhas do metro de Lisboa, entre muitos outros casos. No fundo, este ponto do alojamento local é daqueles que mais... é daqueles que mais dualidade traz e que penalizem muito uma das estratégias que tem sido eficaz nos centros urbanos. Muito bem, vamos para a intervenção do Nuno Miguel Ribeiro, da Iniciativa Liberal, que faz também hoje a sua estreia no Ideias com Jota. Bem-vindo, uma vez mais. Obrigado, Rui. Em primeiro lugar, a cumprimentar todos os nossos ouvintes, agradecer também a padrinhagem aqui do Miguel, cumprimentá-lo, cumprimentar também o André. Isto ainda não começou e já estão aqui a fazer coligações. Não, nós não estamos a fazer coligações, atenção, nada disso, e gostaria que este tempo depois fosse reposto naquilo que é a minha intervenção. É assim, é fácil corroborar com aquilo que o Miguel disse até há pouco, e eu até iria um bocadinho mais longe. De facto, o António Costa, em conjunto com o Fernando Medina e a Ministra da Habitação, a Marina Gonçalves, acabaram por apresentar um pacote mais habitação, quase que de uma forma bastante propagandística, muito ao estilo de regimes socialistas do passado, que a verdade, se calhar, não são assim tão do passado, são um pouco do presente. E eu acho que este pacote de habitação acaba por se dividir em duas grandes partes. Uma parte é a demagogia e a segunda parte, que é a apropriação ou confisco, como vocês lhe queiram chamar. E porquê? Primeiro vamos à parte da demagogia. Primeiro porque eu vou dar aqui 3 exemplos de medidas, que é para ser um bocadinho mais concreto. Por exemplo, a obrigatoriedade de taxas fixas no crédito de habitação por parte dos bancos. Ou seja, alguns bancos ainda providenciam essas taxas fixas, mas alguns desses bancos acabaram por terminar com essas taxas fixas. Porquê? Porque elas tornaram-se quase insuportáveis ou digamos assim, altas demais para o cliente comum. Ou seja, e também os próprios bancos não vão dizer às pessoas aceitem taxas fixas elevadas se depois no futuro breve elas poderem baixar e as pessoas estarem a pagar um crédito bastante elevado para além daquilo que é necessário. Outra medida é, por exemplo, o pagamento do aumento de juros em empréstimos até 200 mil euros. Uma das condições que a medida foi apresentada, atenção porque isto também foi dado num PowerPoint, portanto vale o que vale, foi que esta medida em particular iria ser aplicada aos créditos que tinham passado por um teste de stress de aumento de taxa de juro em mais de 3 pontos percentuais. Ora,
Os créditos que passaram por este teste de stress, por exemplo, este teste de stress só se começou a praticar a partir de julho de 2018. Portanto, esta medida não vai abranger todos os créditos de habitação. Outra medida demagoga é, por exemplo, a taxa autónoma de IRS baixar de 28% para 25%. Obviamente que um senhorio, caso queira arrendar ou fazer o que quiser com o seu imóvel, não é por uma diminuição de 3% que ele vai passar a alugar, a arrendar, digamos assim, o seu imóvel. Para terem uma noção, numa prestação de 400 euros, em vez do senhorio dar de 112 euros ao Estado, simplesmente vai dar 100. Ou seja, vai ter ali um aumento só de 12 euros por mês, portanto isso não é propriamente um bom estímulo. E depois vem a parte da apropriação. Ou seja, António Costa acaba por agir quase como um comunista envergonhado, diga-se de passagem. Faz falta aqui a JCP hoje. E, por exemplo, exato. Por exemplo, no que diz respeito ao alojamento local, foi muito afetado com várias medidas e até podemos ir aí, como se viu, mas, por exemplo, o Governo acabou por não ter a mesma medida para a indústria hoteleira, ou seja, preferiu atacar aquilo que são os pequenos empresários ao detrimento por exemplo, da indústria hoteleira. Só para dizer que o António Costa também disse uma frase que ficou gravada, pelo menos para mim, que foi que não é legítimo ter casas vazias. O que vai muito ao encontro, vai muito contra, aliás, aquilo que é o direito à propriedade privada, e depois lançou-se também um pouco aquele mito das 700 mil casas devolutas, que acabou por ser desmentido posteriormente. O limite às rendas de novos contratos também é outra medida que vai contra o direito da propriedade privada e que força também, digamos assim, a clandestinidade, porque a verdade é que o senhorio, não podendo arrendar ao preço que quer, vai estimular uma vez mais a clandestinidade. E tudo devia ser feito ao contrário, ou seja, devia-se estimular realmente a quem pode criar valor, a quem pode construir, a quem pode fornecer opções às pessoas, aumentar, para que se pudesse aumentar efetivamente a concorrência. E eu faço uma questão, pode ser para nós todos, mas também para quem nos ouve. Se um Estado que anda há 23 anos, ou há mais de 23 anos, a tentar perceber qual é que é o seu inventário, um Estado que diz que agora sim vai ser célere nas obras, justo e transparente na atribuição de casas e rápido a cobrar e a pagar, qual é a moral que ele tem se ele próprio nem sabe aquilo que possui? E pronto, assim de uma forma uma muito... primeira intervenção. Para uma primeira intervenção, acho que acaba por ser isto que tenho a dizer. Do Nuno Miguel Ribeiro, da Iniciativa Liberal, para o André Patrão, da Juventude Socialista, também bem-vindo, André, para mais um Ideias com J. Havia muitas críticas a este pacote, poucas virtudes e muitos defeitos. Aliás, antes de mais, começar por cumprimentar as pessoas. Aliás, já há mais de 2 semanas que não nos ouvíamos, ou seja, uns aos outros, e não dávamos lá para casa algum assunto, para quem nos ouve no carro, em casa, não é? da nossa existência, exatamente. Não foi pelos meus motivos, porque infelizmente o Sporting Braga não conseguiu depois prosseguir na sua campanha europeia, mas com isso estamos de regresso e aproveitar para cumprimentar os dois habituais, o Rui e o Miguel, e dar aqui um cumprimento inicial, não apadrinhado, porque já está, o padrinho já está escolhido. Os vossos padrinhos, os vossos afilhados costumam estar do outro lado da barricada, mas aqui tudo a bem. Iniciativa Liberal tem um novo representante e acho muito bem que assim seja. Ora bem, a habitação, sim, como diz o Rui, muitas críticas, muita conversa, muito empolamento das coisas, mas convém até começar pelo início. No início foi interessante ouvir aqui os meus colegas de painel relativamente à questão da habitação, e anotei aqui umas coisas para depois, mais para a frente, voltarmos a falar disto. A ideia que se gerou, no fundo, acaba por ser primeiro, não é um pacote, é um programa. O pacote dá a sensação que é assim uma coisinha assim pequeninha, então é um programa. O PDF era pequenino. É um programa mais habitação. Abrange 5 ideias, não é? Basicamente 5 ideias, cerca de 22 medidas. Estará em aberto a consulta pública até dia 10 de março, porque, portanto, cada um de nós tem o dever de, pelo menos, ler e, se eventualmente tiver alguma ideia, fazer chegar essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, até porque é assim que se constrói a democracia. Passando, efetivamente, àquilo que é a ideia da habitação, nós
que andamos aqui já há uns anos e, portanto, já temos alguma memória do que é o passado, a habitação surge, primeiro, um direito fundamental, previsto na Constituição, e ao mesmo tempo acaba por coincidir com aquela questão da dignidade da pessoa humana, não é? Nenhum de nós consegue ter dignidade se não tiver um sítio para morar de forma condigna. Portanto, é sempre essencial e falar sobre estas coisas, do que é que surgiu a necessidade do Estado intervir na questão da habitação, que há muitos anos que é uma questão, que era uma não questão, ou seja, aquilo que acontecia até no fundo aqui a ideia gerada pelos meus camaradas, colegas de direita, que era que o mercado servia de regulador à questão da habitação. Ou seja, o mercado durante muitos anos não havia necessidade do Estado intervir porque o mercado por si só regulava. No entretanto, essa ideia hoje em dia esperavam se calhar deste pacote programa de mais habitação que viesse resolver os males todos do mundo, mas infelizmente as coisas não são assim, acho que não são assim tão simples e portanto não é dessa ideia que nasce o programa, nasce de uma grande necessidade de garantir este direito fundamental às pessoas. E portanto aquilo que existia era a ideia do mercado resolve e o Estado funcionava numa lógica assistencialista, que era para as pessoas pobres e para os imigrantes havia habitação providenciada pelo Estado. Depois criou-se aquela lógica do gueto, não é? Dos bairros sociais, e que hoje em dia nós dizemos que não é uma lógica que funcione. Por outro lado, há uma grande alteração desta questão a partir de 2009, nos anos de crise, 2009, 2010, 2011, em que há uma grande crise no setor da construção, e como tal deixam de se construir casas da mesma maneira que se fazia anteriormente. Quando era uma questão dos pobres, curiosamente não era preocupação para a sociedade, nem era preocupação para ninguém, não haver casas. Hoje em dia é, e isso deve-se muito à alteração das circunstâncias. E então qual foi a alteração das circunstâncias? Primeiro, tivemos durante muitos anos taxas de juros muito baixas, o que fez com que as pessoas sentissem confiança em adquirir habitação recorrendo ao crédito de habitação, ou seja, taxas de juros baixas, aumento da procura, faz-se com que o preço suba, até porque temos aqui uma iniciativa liberal disposta a explicar-nos como é que as coisas funcionam no mercado livre. Depois a segunda parte é que aumentam muito os agregados familiares. Nós em 2000 tínhamos cerca de 3,5 milhões de agregados familiares, hoje em dia temos 4 milhões de agregados familiares, o que há mais gente à procura de casa, ou seja, há mais realmente procura só pela questão da família em si, e por fim há muito menos oferta. Nós tínhamos de 95 a 2007, nós tínhamos cerca de 75 mil novos fogos por ano. Hoje, de 2013 até hoje, nós temos 15 mil ou menos fogos por ano. Ou seja, se constrói muito menos, obviamente vai haver muito menos casas disponíveis. Se havia muito mais oferta antigamente, obviamente este problema não se colocava. E este programa vem nesse sentido. E como vem nesse sentido, e como eu dei aqui o primeiro chega para lá aqui aos meus colegas, a primeira é que, se não ser exaustivo, passo já a bola, até porque já tenho aqui as respostas a seguir, portanto já tenho a segunda parte preparada. Vou-vos deixar agora interagir na segunda parte. Muito Miguel. bem. Vou então também alinhar nesta voz. Não, desta assim, história, desta cronografia aqui. Eu acho cronologia aqui a trazer. E bem feita, um pouco enviesada em alguns assuntos, mas bem feita. É importante, e muitas vezes o Partido Socialista gosta de puxar assim determinados temas, nomeadamente na parte social. Puxam assim muitos assuntos onde, em parceria com o PSD, fizeram grandes pactos de regime, e muitas vezes puxam assim os louros de muitas conquistas. E eu há aqui algumas coisas que eu gostava só de clarificar, nomeadamente concordo a 100%, e acho que na nossa geração dificilmente haverá alguém que discorde do que tu disseste, André, na questão da dignidade e no direito à habitação. Ninguém coloca essa questão em cima da mesa. Aqui colocamos sim à custa de quem? Aqui coloca-se a questão de que o papel do Estado, ou o papel a que este Estado se revoga de querer fazer, colocando o custo e o prejuízo de uma estratégia de habitação nos proprietários. Aqui esta é para mim a pedra de toque do documento. Eu deixei propositadamente o assunto da apropriação coerciva das casas devolutas, porque sabia que este era um assunto que queria ser puxado mais cedo ou mais tarde, mas
aqui é o primeiro ataque que é feito à questão e ao direito da propriedade e à custa dos proprietários. E por outro lado, também só falando aqui da questão da habitação dos pobres, que há pouco o André puxou também para a discussão, também não nos podemos esquecer daquele que foi o papel do próprio PSD em 93 com o PER, com o Plano Especial de Realojamento, que foi por a mão do Dr. Cavaco Silva, implementado, e que era precisamente com o propósito de acabar com os bairros de lata, de dar uma habitação condigna às pessoas. Por isso, esta lógica e esta retórica de que a habitação dos pobres não era tema até agora, não é bem assim. O PSD nunca se aliou da responsabilidade social que o governo deve ter e, acima de tudo, não honorou aqueles que, por sua iniciativa, conseguiram aumentar o seu património e depois, de um momento para o outro, colocar neles a responsabilidade e o ónus das crises habitacionais que, infelizmente, hoje estamos a viver. Nesta questão da habitação coerciva, também, agora que o assunto veio a discussão, também foi, sem dúvida, a medida mais ruidosa deste pacote, e volto a frisar, é um pacote. Mas o governo tem utilizado muito na questão, por exemplo, das habitações devolutas. O que é uma habitação devoluta tem socorrido da existência de uma lei que eu vou colocar um caso. Sim, eu percebo perfeitamente. Aqui há uma questão que eu posso, por exemplo, colocar em cima da mesa. Eu hoje posso herdar uma casa que tem um grande património emocional para mim, tem um valor sentimental muito grande para mim, que infelizmente nesta fase da minha vida não a consigo reabilitar, e que preenche estes requisitos de casa devoluta, porque não é a minha primeira habitação, mas é uma casa que eu teria todo o gosto em ter e que não a vou conseguir reabilitar, e de um momento para o outro o Estado adquire este direito de propriedade sobre a minha habitação. Por exemplo, algo que aos meus antecedentes, por exemplo, aos meus antecessores, muito custou a edificar ou a herdar e a manter. Este é apenas o primeiro caso que me ocorre, assim, de como esta lei pode facilmente retirar um património que não é devoluto por vontade própria, simplesmente por uma questão de oportunidade e ainda não foi possível reabilitar. Mas, acima de tudo, acho que é importante nós refletirmos noutra coisa, que é, esta medida, em termos de aplicabilidade, vai ser muito difícil de colocar em cima da mesa e de conseguir aplicar. Por um motivo muito simples. E vou voltar a dizer, este problema da habitação é um problema emergente. Não há dúvida de que esta questão de fazer a apropriação coerciva de uma habitação vai ser litigiosa. De que vamos conseguir arrastar em tribunais, em diversas instâncias, estes processos, até conseguir finalmente o Estado levar a cabo a sua propriedade. Já é preciso identificar onde é que estão as casas devolutas, não é? Sim, que também há bocadinho eu não podia dizer de outra forma melhor do que a que o Nuno disse. O próprio Estado, em 20 e tal anos, ainda não conseguiu sequer fazer um inventário de todo o seu património habitacional. E neste momento está o Estado, que não consegue gerir a sua própria casa, a querer ingerir na propriedade de outros. E aqui é que acho que é realmente onde a constitucionalidade que a Ministra garante que é inquestionável, que vai precisamente esbarrar. Mas, acima de tudo, e vou voltar a frisar, e queria fechar a minha intervenção com esta ideia, de que é uma medida que tem mais de ruidosa do que de prática. Não vai resolver o nosso problema a curto prazo, e neste momento não é preciso uma solução tão conflituosa como esta. É preciso resolver o problema de uma forma eficaz e não tem que ser atabalhoada, tem que ser célere e bem conseguido. Nuno, relativamente a esta questão do Estado coercivamente apoderar-se das habitações que estão devolutas, sendo que esse conceito, como estava a dizer há pouco, já está de alguma forma definido até na lei, provavelmente nunca foi aplicado, mas o que é certo é que existe, não é? De acordo com aquilo que o Governo entende que favorece os seus objetivos para a implementação deste programa de mais habitação. Exato. Aqui, pegando também um pouco nas palavras do André, que ele estava a falar que todos nós devemos ter direito a uma habitação condigna, é um bocadinho estranho também o Estado começar logo pelas casas devolutas, que à partida são casas que provavelmente não estarão em condições para ser habitadas. Para além de que, como disse há pouco, esse mito das 700 mil casas estarem vazias ou devolutas, na verdade, essa é uma competência dos municípios de perceberem quais é que são verdadeiramente as casas que estão devolutas, e pelas contas que foram feitas e transmitidas na televisão, na verdade, acho que nem chega a 5 mil casas devolutas a nível nacional.
Até porque depois há um conjunto de formas dos próprios proprietários poderem exercer e mostrar que aquela casa, na verdade, no caso das casas não habitadas, poderem dizer que ela está habitada através da conta da água, da luz, por aí fora. Claro que isso acaba por pôr um direito fundamental à frente do outro, ou seja, dizermos que a pessoa tem o direito à habitação, mas que depois as pessoas que tanto lutaram muitas das vezes e que trabalharam provavelmente uma vida inteira para terem uma habitação e que fizeram muito para deixar aos seus descendentes, as pessoas depois verem aquilo que era o património familiar muitas das vezes, porque sabemos nós que a maioria das pessoas não tem as possibilidades de construir muitas casas, estamos a falar de um grupo muito restrito da população que o consegue, acaba por ser um pouco injusto, não é? Acaba por deitar o mérito para o caixote do lixo e dizer às pessoas, mais uma vez, como o Partido Socialista costuma dizer muito bem e transparece muito bem nas suas medidas, que é o mérito não conta, trabalhar não conta. Por isso é que nós estamos num país onde ganhar 800 euros por mês acaba por chegar ao fim do mês com menos rendimento líquido do que quem ganha o salário mínimo nacional, e às vezes mais vale estar em casa pelo fundo de desemprego do que propriamente a trabalhar. Por isso, o que eu quero dizer é, e também pegando um pouco, o mercado regulador sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas, mas são as pessoas que podem lutar todos os dias, e é através dos incentivos e não através das obrigações, das limitações e por aí fora que o Partido Socialista quer fazer, que as coisas funcionam. Ou seja, é preciso motivar. Isso é o princípio de uma sociedade desenvolvida, é através de motivação, mostrar que é possível, que através do trabalho, que através do esforço há recompensa, e com isso consegue-se efetivamente colocar as pessoas a trabalhar num objetivo comum que beneficie a sociedade no seu todo. Agora, muitos dos problemas que também existem na habitação, e respondendo também um pouco aquilo ao que o André disse, não é só o mercado por si só que pode não funcionar. De facto, e posso até dizer, acho que houve uma diminuição de cerca de 80% daquilo que era a construção de novas habitações, ou seja, desde o início do século. É muito, ou seja, reduziu muito aquilo que é a oferta, e depois o próprio Estado acaba por atrasar muito este processo de novas construções. Obviamente que se nós, para fazermos uma escritura, conseguimos demorar mais de um mês, 2, 3 meses para ter uma escritura, para ter um licenciamento, se nós cumprimos com aquilo que as câmaras municipais têm no seu PDM, e mesmo assim essas questões voltam para trás e é sempre preciso ser revisto, e todo esse processo acaba por ser moroso, obviamente que isso acaba por ser muito desmotivador. E é preciso ser célere nesses aspectos para que a oferta exista em mais quantidade, para que, lá está, haja uma maior concorrência e assim os preços consigam, diria, no mínimo estabilizarem e possivelmente baixarem. André, das intervenções do Miguel Cunha e também do Nuno Miguel Ribeiro, enfim, aquilo que temos ouvido dizer, temos lido, é que este programa de Mais Habitação, enfim, poderá resolver pontualmente algumas situações, mas o alcance é muito limitado. Aquilo que se passou e que se passa, e que é aqui o exemplo máximo do que se tem passado, é que resolveu-se dirigir um ataque político ao programa, ou seja, pegar num conjunto de 22 medidas e falar maioritariamente do tempo na opinião pública de duas, que é a questão da limitação das licenças ao alojamento local e a questão da ocupação coerciva por parte do Estado, que são medidas no seu impacto. Se calhar, primeiro, uma é especulativa, ou seja, nós não sabemos quantos alojamentos locais iríamos ter novos, portanto não sabemos ao todo o que é que estamos a limitar. E a outra, dar o exemplo, por exemplo, em Lisboa. Em Lisboa, segundo há uma aplicação, já há uma espécie de uma penalização a quem tem casas devolutas, que aproveito para lembrar o conceito. Uma casa devoluta não é uma casa a cair. Criou-se muito esta ideia. Não, uma casa devoluta é uma casa que está desocupada há mais de um ano. Esse é o primeiro critério. E depois tem uma série de regras que podem excluí-la de ser uma casa devoluta, como ser uma casa de férias, como ser uma casa de imigrantes, não é, que está vazia o ano inteiro, e portanto eles, quando só vêm cá, é quando vêm nas férias ou quando podem. E como é que se prova que uma casa que
não está ocupada pelo proprietário, não é uma casa de férias. Qualquer um pode alegar que é uma casa de férias. Pois, isso compete ao Ministério aplicar depois as... E a máquina do Estado que tem condições. E isso será uma questão que nós vamos abordar. Depois foram ditas assim uma série de coisas. Portanto, aquilo que se tenta fazer é que isto não vai ser relevante, que isto não vai resolver nada, que não... E depois, pegando em algumas medidas, faz-se a diabolização do programa, dizer que é um ataque ao turismo, que é um ataque à propriedade privada. E depois eu vou lembrar aqui a Iniciativa Liberal. Desde o 25 de Abril, se nós hoje temos uma democracia e isso aconteceu o 25 de Abril, não foi de certeza graças a um conjunto de pessoas que acreditavam no mérito, porque as pessoas nem podiam acreditar no que quer que fossem. E portanto, quando se vir aqui fazer uma defesa da honra de um partido que existe há meia dúzia de anos e que tem um conjunto de pessoas que até hoje não demonstrou que podia apresentar uma visão de comunidade que os portugueses aceitassem de forma coerente, acho que é uma arrogância que não fica bem, porque sem dúvida que aquilo que um socialista defende acima de tudo é que não importa de onde vimos, o que importa é onde é que nós queremos chegar. Ou seja, esta questão do mérito é muito bonita e a questão de defender a propriedade privada é muito bonita, mas a realidade é que a habitação tem uma função e portanto é desconhecimento daquilo que é a Constituição da República Portuguesa e na base que se fundou um país, que é a habitação tem uma questão social, não é uma questão de nós termos muito património, não é uma questão de nós obtermos rendimentos. A habitação em Portugal tem uma função social e se essas pessoas não se revêem nessa visão de comunidade, então só tem uma solução, que é seguir o conselho do Dr. Passos Coelho deu aqui há uns anos, que é emigrarem, que esses portugueses não fazem falta à comunidade portuguesa. Imigram há uns anos mais tarde, sob a égide socialista. Depois, a segunda parte é um conjunto, como eu estava a dizer, o programa são 22 medidas e depois dizem-se aqui uns disparates. Olha, dizem-se os disparates, o primeiro disparate que foi dito já na outra intervenção foi que eu até tenho aqui anotado, porque tive que anotar, que senão não dava, que relativamente à questão da taxa fixa, à questão do teste de stress, dizendo que não seria aplicado só a partir de 2018. Mais uma vez que aconselho até que vais ter que ler as notícias, que é para perceber. Está no público. Está no público, mas então eu aconselho-te a ler aquilo que foi dito ontem pelo Ministro, em que todas as casas, ou melhor, os contratos que foram celebrados antes de 2018 serão aplicados com a mesma base, ou seja, se quem não tiver o teste de stress vai ser comparado com as famílias que têm teste de stress e vai ser aplicado na mesma medida. Mas, antes de 2011 havia dedução no IRS. Quem tiver dedução no IRS vai acumular as duas medidas, ou seja, não vai ter mais vantagens. A questão da taxa fixa dos bancos. O banco, quando cobra mais pela taxa fixa, faz-lo numa perspectiva de especulação. Ou seja, o banco diz assim, eu realmente fixo a taxa, mas vou cobrar mais. Porquê? Porque amanhã a taxa sobe e eu fico com o prejuízo. Enquanto a taxa variável vai-se ajustando conforme os meses do ano. E por isso é que a taxa é mais cara. E os bancos, obviamente, preferem, não numa lógica, porque nenhum banco, e mentalizem-se disso de uma vez por todas, nenhum banco tem nas suas preocupações o bem-estar do cliente e aquilo que o cliente vai poupar. O banco tem um objetivo, porque tem acionistas e tem pessoas que lá trabalham que precisam o banco precisa faturar para pagar essas pessoas e precisa tirar lucro e, portanto, o objetivo do banco é faturar mais. Se momentaneamente é mais fácil apresentar uma proposta a um possível cliente que lhe diz, eu faço-lhe uma taxa variável e o senhor vai poupar do que se fizer uma taxa fixa, é uma realidade. Mas todas as pessoas que fizeram isso nos últimos meses e nos últimos anos estão agora a pagar a fatura, que em 3 meses, 6 meses e 12 meses passaram a pagar mais 100, 200 e 300 euros. E o Estado vai ajudar a pagar isso. Mas isso já ninguém fala. Ninguém perspectivava há um ano. Mas é sempre assim. Nunca ninguém sabe. O conflito por isso é que o banco faz. Não é? Por isso é que o banco faz. A subida das taxas de juros já agora em março do Banco Central Europeu, com uma subida de mais 50 pontos base. Já querem subir mais e vão continuar a subir porque é uma forma de combater por si fora a inflação. E portanto já levávamos outra conversa que nós já também tivemos aqui. Por visto a inflação continua a manter-se a níveis muito elevados, apesar das subidas. Mas só uma pequena parte muito rápida. Também em Portugal, e isso tem sido notícia, havia um depender demasiado grande da maior parte dos créditos na taxa variável em comparação com outros países e situações de crise como esta
colocam a relevo a fragilidade de tomar uma decisão destas, que na maior parte dos casos, na maior parte dos empréstimos, até à data, era uma solução vantajosa, e que numa situação como esta põe a nu o risco da taxa variável. Mas desculpa a interrupção. Não tenho problema nenhum em ser interrompido. Outra coisa, em Portugal, não sei se sabemos, se não sabemos, vamos passar a saber, cerca de 80% tem habitação própria e cerca de 20% tem arrendamentos. Ou seja, quando dizemos que vamos entrar na casa das pessoas, que é isto que andam a dizer, vamos entrar na casa das pessoas e vamos ocupar as casas que estão vazias e que vamos pôr tudo a arrendar. Nós em Lisboa tivemos, à conta de uma medida que existe, que é quem tiver casas devolutas abandonadas, por assim dizer, paga o triplo do IMI. Isto acontece, por exemplo, em Lisboa, e segundo os dados que foram apresentados, que não sei se são verdadeiros, porque isto às vezes um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, mas havia cerca de 700 casas em Lisboa. 700 casas, nesta situação, seriam 700 casas potenciais desta tal medida que está a ser falada e estudada, porque isto não são medidas já aplicadas diretamente, porque ainda estão em consulta. Ou seja, nós estamos a falar, um país inteiro está a falar de uma medida que pode só, por exemplo, em Lisboa, abranger 700 casas. Nem se sabe se vai abranger as 700 casas. Mas, ou seja, isto é tão mínimo, como é que se consegue fazer de um programa que tem 5 ideias fundamentais e em que, efetivamente, há uma série de coisas que incentiva. Quer dizer, nós temos fundos imobiliários que compraram muitas habitações. E esses fundos imobiliários vão poder vender as habitações ao Estado e ficam isentos das mais-valias. Ou seja, nós estamos a potenciar que o mercado que foi feito, o mercado os vistos gold trouxeram estes problemas. Há muita gente a criticar o fim dos vistos gold, mas foram os vistos gold que trouxeram isso. Era comprar a cidadania da europeia e muita gente optou por isso. E houve muitas polémicas com os vistos gold e essas coisas todas. Mas a realidade é que nós vamos incentivar muito a que haja vendas aos municípios e ao Estado. E mais do que isso, o Estado pode nem não saber quais são o conjunto de edifícios que tem, se tem 100 ali ou 300 acolá, mas há uma coisa que vai fazer e que é uma mudança muito grande para o futuro da habitação em Portugal. O Estado, e um Estado de esquerda, está disposto a dizer à iniciativa privada que nós temos aqui edifícios e, portanto, vocês, que se quiserem ocupar os edifícios e transformá-los em parque habitacional, aí está. Disponibiliza isso. André, sobre a questão do alojamento local, estas medidas colocam ou não colocam um travão ao alojamento local, que teve uma importância grande no alavancar do turismo? Vai confrontar aquilo. O Rui, um bocadinho mais velho que nós, tem a consciência de que há 20 ou 30 anos isto era uma coisa que praticamente não existia, não havia esta questão do alojamento local. Isto é uma coisa relativamente recente. O turismo tinha os níveis. Exatamente. Ou seja, isto evoluiu de uma forma muito exponencial. E aquilo que acontece hoje, e que todos nós podemos ir ver se procurarmos no Google sobre alojamentos locais em várias cidades, aldeias, vilas, nós vamos encontrar uma grande oferta. E mais uma vez aquilo que acontece é a questão da questão social da habitação. Não faz sentido. Eu há dias andei a procurar em Braga e encontrei montes e montes de alojamentos locais no centro da cidade a cobrar aos 100 euros por noite, 80 euros por noite. Ou seja, nós estamos a falar de, efetivamente, há um direito que as pessoas devem ter a sua liberdade, a iniciativa privada, não é? De procurarem os seus próprios rendimentos, obterem mais dinheiro ao fim do mês, fazerem os seus próprios negócios, comprarem hoje mais barato para amanhã venderem mais caro, tudo muito bem. Mas não nos podemos esquecer, se queremos avançar como um país, não nos podemos colocar em interesses individuais à frente. Ou seja, acho que tem que haver tudo peso, conta e medida. Não é fazer como o Dr. Carlos Moedas, que veio logo dizer que isto é o IMI e o Rui Moreira. O IMI é uma responsabilidade dos municípios e tal, e fazer aqui um circo das coisas. Porque efetivamente não faz sentido. O alojamento local, nas zonas rurais, que é fundamental para manter a vida, vai continuar. E nas zonas urbanas tem que ser controlado. E o Miguel disse há bocado, mas isso é uma responsabilidade dos municípios. É uma responsabilidade dos municípios, mas que não foi cumprida até agora. Foi licenciada à torto e a direito, porque nós vamos, mais uma vez, é uma questão de procurarmos. Cada um que nós está a ouvir em casa, ao sair daqui, vai procurar ao Google a quantidade de alojamento local cá em Braga. Se calhar que eram casas que podiam estar disponíveis para um de nós, 3 jovens que aqui estão, podemos arrendar uma casa que não precisava de ser muito grande, mas que potenciava um pagamento justo, uma renda acessível. Vamos para a última ronda.
Sim, só aqui pegando nesta, a bola foi-me cruzada, diria quase em risto para o André. Atenção, que nós estamos a falar, no caso dos alojamentos locais, de reabilitações de edifícios, que a maior parte de um jovem com a nossa idade não tem a capacidade de conseguir suportar, mesmo com empréstimos proibitivos. E atenção que a ideia e esta fábula de que é uma oportunidade de alojamento que é retirada aos jovens, é verdade, mas não é para todos os jovens. É importante colocar esta tónica e vou voltar a dizer, ao Estado o que é do Estado, às pessoas o que é das pessoas. Não é de todo fácil hoje conseguir ter a disponibilidade financeira para conseguir enverdar por este... Mas nós não estamos a fazer em converter o alojamento local em disponível para arrendamento. Os casos que nós hoje vemos de alojamento locais são reconversões de edifícios, desde requalificação de edifícios antigos, que é hoje, se a grande maioria do que nós encontramos em Braga é precisamente isso, e atenção que isto de estar a retirar a oportunidade aos jovens não pode ser contado como uma relação de causa e efeito. Aqui mesmo para fecho, não posso deixar de destacar, de véspera da apresentação deste documento, o PSD tinha também apresentado um documento com alguns eixos bem mais específicos e bem mais orientados do que aquele genérico que o Governo apresentou para a discussão pública. Gostava só de deixar aqui duas notas que seriam importantes hoje o Partido Socialista e o Governo prestarem atenção, nomeadamente no atraso na execução do PRR. Apenas 3% dos 2,7 mil milhões de euros destinados à parte da habitação é que estão executados e pagos. Isto é algo que, por exemplo, pode ser feito o contraponto de responsabilidade governamental, por exemplo, com a região autónoma da Madeira e dos Açores, que apesar de ser um bolo significativamente mais pequeno, de 30 milhões de euros, as suas execuções que o orçamento foi dotado em conjunto vão já em 18% para a Madeira e 13% para os Açores. E isto seria assim uma forma mais célere de conseguir dar a resposta a estes problemas, nomeadamente também numa outra parte da falta de qualidade da habitação. O retrato de hoje de Portugal da habitação são habitações de habitação própria, como o André há pouco disse, mas também habitações sobredimensionadas que carecem de certificação energética e do devido grau de adequamento térmico e acústico. E também há aqui um conjunto de medidas apresentadas pelo PSD que seriam importantes destacar: a isenção de fiador como solução transitória para a habitação para os mais jovens e também o subsídio de arrendamento habitacional, que no fundo é uma aplicação mais genérica do programa do Porta 65, algo que o Governo também replicou, ainda com ligeiras diferenças, em que há um apoio percentual do valor da renda e é aplicável a todas as faixas etárias. Muito bem, Nuno Miguel. Claro, eu gostaria apenas de responder também algum tempo, não? Ao André, que basicamente tudo o que nós ouvimos aqui o colega do Partido Socialista dizer resume só uma coisa, que é branquear os ataques aos direitos fundamentais. Ou seja, nada é significativo, nada tem impacto, mas tem impacto que é um ataque aos direitos fundamentais, e isso, como pessoa que sou e com os princípios que tenho, não posso deixar passar, até porque essa lei da Casa de Voluta eu conheço, é uma lei de 2006, aliás, a lei onde o António Costa teve o seu cunho. Também, só para responder à parte do 25 de Abril, de facto foi importante, o nosso partido, a Iniciativa Liberal, é um partido recente, mas não esquecer que foi o 25 de Novembro que estabeleceu aquilo que somos hoje. O PS, de facto, é um partido que diz que luta contra a existência de classes, mas aquilo que acaba por fazer é, de facto, salientar ainda mais essa existência de classes, com o facto de cada vez mais existirem pessoas com acesso a quererem seguros de saúde, com mais pessoas a quererem escola privada e, portanto, e aqui neste caso, digamos assim, impedir, digamos assim, a existência de alojamento local e, digamos assim, tornar o terreno mais fértil para aquilo que é o setor hoteleiro, que é o grande player aqui da... Aliás, para este ano, creio que estavam previstas a construção de 60 unidades hoteleiras. Exato, sim. Mas nada por causa disso, só o alojamento local é que é o grande mal. Para além disso, queria só corrigir o André, acho que ele esquece que os bancos não estão aqui para atacar as pessoas. Aliás, os bancos
não querem crédito mal parado, portanto, eles aconselham as pessoas depois tomam a sua iniciativa sobre o que é que podem ou não escolher. Não de salientar que esta taxa variável, ou seja, o facto dos créditos existentes em Portugal com taxa variável representam cerca de 93%, o que faz de Portugal um país bolha neste tipo de situação, e é muito grave, e isso resume-se muito à falta de literacia financeira, muitas das vezes. Hoje em dia, a taxa mista acaba por ser uma boa opção, na minha opinião, mas é a minha opinião. Claro que as pessoas não estavam, se calhar, à espera que isto pudesse acontecer. Nenhum de nós estava à espera que isto pudesse acontecer. Infelizmente aconteceu, e cabe ao Governo, sim, fazer medidas que estimulem, de facto, e que ajudem, de facto, a que as pessoas possam ter não só um arrendamento, mas também estas prestações um pouco mais baixas. Só queria dizer que se as pessoas tivessem, se calhar, um bocadinho mais de literacia financeira, talvez votassem menos no Partido Socialista. Bem, é a resposta direta ao aconselhamento. Não sei se vou ter que pagar ou se foi gratuito. Fico com as dúvidas da coerência do aconselhamento, porque então falta literacia financeira aos portugueses, mas ao mesmo tempo temos mais de 90% dos créditos com taxa variável, e como os bancos procuram ajudar as pessoas no fundo escolheram bem, porque escolheram os 90%. Os bancos tentam esclarecer bem a situação. Mas então os bancos ajudam ou não ajudam as pessoas? É isso que eu fiquei na dúvida, porque falta literacia financeira aos portugueses. Os portugueses não percebem nada, no fundo. Atenção que eu concordo que falta literacia financeira aos portugueses. Eu concordo. Os portugueses não percebem nada. Não, sim, mas foi uma opção que eles viram que a taxa Euribor era baixa. Pronto, mas os bancos ajudam as pessoas não percebem nada, mas com a ajuda dos bancos escolhem a melhor opção, que é a taxa variável, e depois nós chegamos à situação da bolha, que é... Mas então não é a melhor opção? Eu fico confuso. Então se a melhor opção... Nós estamos aqui a dizer, eu disse, a taxa variável, o banco escolhe, o banco aconselha os clientes, desde o início a ideia que transmitiste foi que o banco aconselha os clientes da melhor opção que podem tomar. Não, o que eu disse foi que os bancos tentam sempre aconselhar bem naquilo que toca às opções que eles têm disponíveis para o cliente. O banco, como qualquer entidade privada, procura o lucro e procura o seu bem-estar. Obviamente que não quer crédito mal parado, não quer ter recuperação de crédito. Por isso é que exige fiança, como o Miguel disse. Mas o facto da taxa ser fixa ou a taxa ser variável não faz com que o crédito seja melhor para ser mal parado ou bem parado. Porque aquilo que faz a diferença na prestação não é isso que torna a situação mal parada. Aquilo que faz é o teste de stress que foi criado desde 2018. Aí é que tu vês a perspectiva de haver crédito mal parado. E eu realmente agradeço o aconselhamento e estou aqui para ouvir. Primeiro, não sou um representante do Partido Socialista, sou um representante da Juventude Socialista. A IEL não tem juventude e, portanto, percebo isso. Mas sou um representante da JS porque são ideias com J. E depois, efetivamente não concordo em nada com essa ideia porque eu também já trabalhei num banco e, portanto, o aconselhamento eu dispenso até porque sou formado em crédito imobiliário, portanto eu percebo muito bem qual é o propósito e a lógica do crédito. E sei muito bem que os bancos, no fundo, aquilo que procuram é o seu bem-estar. Não querem mal parado porque depois a recuperação é mais difícil, mas a realidade é que ao banco a taxa variável é um bom negócio sempre. Porquê? Porque se a taxa estiver baixa, o banco cobra aquela parte e recebe o seu. Se a taxa estiver fixa, o banco cobra mais e vai ser sempre para compensar, porque eventualmente numa subida exponencial da taxa de juro, a margem que tem é tão grande que se perder nem meia dúzia, ganha nos outros todos e, portanto, não há... O banco não quer o mal das pessoas. Não quero o mal, mas também não quero o bem. Mas a seguinte, para acabar, a questão dos seguros de saúde. A questão dos seguros de saúde e da escola privada é uma boa questão interessante para se debater. As pessoas hoje em dia têm seguros de saúde e têm mais escolas privadas, mas acima de tudo a questão dos seguros de saúde, que é uma falácia muito grande que anda para aí a ser dita. Antigamente, primeiro, não existia, era uma coisa que não existia em Portugal, é um produto relativamente recente, incentivado por um grande aparecimento e uma grande campanha pública das instituições de seguros, e depois porque se as pessoas hoje têm condições para pagar um seguro de saúde, é porque não vivemos no mesmo país que vivíamos há muitos anos atrás, onde se
ganhavam um salário mínimo que não chegava a 450 euros e que hoje em dia, em 10 anos ou em 13 anos, subiu para esses 800 euros que são tão pouco e que realmente os portugueses precisavam de mais e há de se chegar a mais. E só para rematar final, para ligar ao Miguel, porque ele não ficar triste, que eu estou aqui virado à iniciativa liberal e não dou atenção à JST, só mesmo para terminar. É a questão da reabilitação dos edifícios e da requalificação dos edifícios que estávamos a debater logo no início. Eu não estava a dizer, nem foi isso que estávamos, nesse sentido estávamos a ter a discussão, que os jovens tinham capacidade para pegar em casas velhas, aos pedaços, e ocupá-las eles e fazê-las as obras. Não, aqui a questão é, quem fez as obras e quem se dedicou a investir o seu dinheiro a reabilitar edifícios antigos para alojamento local, poderá agora fazer a conversão com uma série de isenções de IMIs, de IRS, uma série de vantagens. E eu estava a dizer o quê? Essas habitações, em vez de estarem disponíveis para alojamentos locais, em que tu vais faturando à noite, ou à semana, ou aos dias, e vais ganhando muito mais dinheiro, percebo que existe essa perda de rendimento da parte das pessoas que fizeram esse investimento e que até possa haver aqui uma espécie de um lesar de expectativas em relação a isso, mas a realidade, mais uma vez, é que as habitações devem ter um cariz social e um objetivo social. E aquilo que eu digo é, essas pessoas podem fazer as obras na mesma, hoje em dia tu podes na mesma reabilitar, se for para renda acessível, vais ter um conjunto de vantagens, vais ter IVA a 6%, vais ter isenção de IMI durante não sei quantos anos, ou seja, a questão antiga, para quem já tem um alojamento local, é uma questão que deve ser bem mais cuidada na forma como nós vamos interferir na vida das pessoas, até pela questão, as pessoas podem se ter hipotecado, por assim dizer, não é? Podem ter feito créditos para investir em alojamentos locais e terem uma expectativa de rendimento que agora não vai ser a mesma se for uma renda acessível. Mas ao mesmo tempo, nunca devia ter sido isso o cariz, nunca devia ter sido esse o fomento, não é essa a ideia do Estado. E um social-democrata, na sua gênese, como diz Pacheco Pereira, sabe que a partir do momento em que o mercado falha, é o Estado que tem que intervir e é o Estado que tem que pôr limite à iniciativa privada. Novamente, mas nunca à custa dos proprietários. Então aconselho-te a ler bem o que é o fundamento da fundação do PSD, porque não faz sentido isso. Tu, a partir do momento em que percebes que o mercado falha, tu sabes que vais ter que intervir, e o Estado tem que intervir num sentido e num objetivo de defender a ideia da comunidade e do governo. O Estado não esgotou as suas capacidades. Exato. Eu acho que o Estado, até pronto, nas vossas ideias até podem até ter que intervir, mas é preciso intervir com planeamento e organização. E se, como tu disseste há pouco, se vocês nem sabem quantas casas de volutas, não sabem o que é que têm, como é que um Estado pode fazer alguma medida se simplesmente não se quer, nem estudou, nem sabe, não planeou e nem organizou? Isso é não ter, e a comparação é como a comparação dos governos regionais. Comparar um governo regional que se calhar não é, 30 milhões de aplicação do PRR, só aqui as residências e mais não sei o quê, mais não sei o que mais, só no, se calhar no distrito de Braga, esses 30 milhões são esbaforidos em não sei quantas percentagens pequenas. E esta ideia de não sabem e portanto não podemos fazer nada. Nós também não sabemos quantos utentes vamos atender num hospital e mesmo assim temos hospitais abertos há muitos anos e há muitos anos. 3% de 2.700 milhões são 81 milhões de euros. Sim. Não podemos sequer comparar com os 30 que hoje estão, com os 18 que hoje podem estar aplicados, nem a 18, perdão, com os 30 que foram atribuídos para a região autónoma da Madeira e dos Açores. Mas proporcionalmente há uma falta de esforço, há uma falta de entrega. Como diz um senhor da Task Force, daqui a uns tempos atrás, quando estávamos em tempo de pandemia, ele dizia que nós podíamos ser os melhores do mundo se tivéssemos planeamento e organização. E o Partido Socialista, aquilo que tem demonstrado ao longo dos últimos 7 anos, é que não tem planeamento nem sequer organização. Só para terminar, no meio disto tudo, empolam-se aquelas medidas que não são residuais, são medidas temporárias, são medidas de cariz pontual. Desvaloriza-se um programa que tem uma grande abrangência e no fundo até traz medidas estruturais e algumas conjunturais, como os apoios ao crédito e os apoios às rendas. Desvirtua-se isto tudo, ao mesmo tempo passa-se uma imagem que resulta numa sondagem e noutra ideia, que já vou para terminar. A sondagem diz que muitos portugueses estão a dizer que a avaliação do governo é má ou muito má, mas 70% dessas pessoas preferem ter o governo até ao fim. E a constatação mais básica que nós podemos fazer é, as pessoas até podem realmente
entrar nesta lógica destrutiva de tudo o que é a oposição. Hoje em dia quem faz a oposição mais até é o Rui Moreira, que paga uma página do jornal para isso. Mas a ideia é que as pessoas não veem a oposição alternativa ao Partido Socialista. E realmente percebe-se porquê. Porque de 22 medidas nós passamos 23 minutos ou 25 minutos a discutir duas que vão ter um impacto muito mínimo. E a questionar a constitucionalidade. Você falaste em 6, mas uma delas nem se aplicava, por 2018. Pronto, a taxa fixa era uma falsa questão. Saiu ontem, não vi. Cabia o André. Temos mais para a semana. Sim, exatamente. Ficamos a aguardar para. Estamos aqui mais para a semana. 10 de março. Agradecer a presença do Miguel Cunha da JSD, do André Patrão da Juventude Socialista e do Nuno Miguel Ribeiro da Iniciativa Liberal por este Ideias com J de hoje. Nunca esquecendo que este programa repete ao domingo e fica disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho e pode ser visionável no YouTube e também na página do Facebook, também da Antena Minho, claro. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.